É possível conquistar a independência consumindo apenas conteúdo gratuito? É possível. Também é possível ganhar na cena. E o que eu quero dizer com dois objetivos antagônicos? É possível ganhar na cena? É. Nosso pai joga até hoje. Ele ainda joga? Joga, ô? Joga sério. É a né? felicidade dele é jogar na cena. É possível ganhar na cena? É possível. É provável? Não. Não é provável. É possível você consumir o 6 em 7 com conteúdo? É, já aconteceu. É provável? O 6 em 7 já não é provável. É muito menos improvável. E aí dá para perguntar por quê? Por que é tão improvável assim? Primeiro que o design do conteúdo gratuito não é um design para gerar resultado. É um design para encantar. Para causar um dos ingredientes que eu acredito que seja o fator para um resultado. Na verdade, são dois. Então, um dos ingredientes que é o fator do resultado é comprometimento. E o conteúdo gratuito, ele é focado para encantar e gerar comprometimento. Do mesmo jeito que o Hugo, quando namorou a Priscila, estava namorando ela, eventualmente, quando ele decidiu, para encantá-la, para gerar um comprometimento, tanto nele quanto ela. Ela, provavelmente, quando se interessou por ele, queria gerar um comprometimento com ele. Chegou uma hora. Então, o namoro não é o casamento. Nunca vai ser. Porque o casamento tem uma coisa que o namoro nunca vai ter naquele nível, que é comprometimento. E é por isso que se constroem coisas diferentes no casamento que no namoro. Nada de certo ou errado. Se você quiser construir o que você vai construir, você vai tender a construir no casamento. E outra coisa que você vai tender a construir, você vai construir no namoro. Porque o comprometimento, para gerar certos tipos de resultados, você vai precisar do comprometimento. E esse comprometimento ele acontece em duas formas. No caso do namoro, ele acontece de uma maneira diferente, mas é mais ou menos assim. Tempo, dinheiro. Duas coisas que mais geram comprometimento. Principalmente no negócio empreendedorismo. É tempo e dinheiro. São as duas coisas de mais valor. Quando você não compromete nenhum nem outro, você não tende a gerar. Então, eu falo isso e sou muito franco. Eu acho que eu estou aqui para encantar vocês. Para eventualmente vocês se comprometerem. Porque eu sei que só o comprometimento vai gerar o tipo de construção, o tipo de energia despendida para construir a casinha de tijolos que gera o 6 em 7, ou o foguetinho, para gerar lá. Isso não é só no 6 em 7 não, né? Empresas, né? Quando a SpaceX começou a se comprometer aí para Marte, ou para levar as pessoas para estação espacial, eventualmente vem com um grande comprometimento. De quê? De tempo e dinheiro. Então, primeira coisa, conteúdo gratuito não gera comprometimento. Sem comprometimento, as pessoas podem até ter insights, mas não chegam lá. Ele gera encantamento, ele gera consideração, ele dá ferramentas plausíveis, evidências, razões, aprendizados, para a pessoa acreditar que ela pode se comprometer, do mesmo jeito que o namoro dá para fazer isso. Mas nunca vai ser. Nunca vai ser. A tendência são que você vai patinar. E tem algumas pessoas que precisam patinar por 4, 5 anos para até entender que essa parada não gera 100. Principalmente aquelas pessoas que não estão acostumadas a investir para chegar lá. Que é mais uma coisa mais de graça, demora. Eles precisam aprender na raça, né? Mas está tudo bem. É possível isso. Esse é um motivo. Segundo, porque ele gera encantamento. E para eu gerar encantamento, meu foco de produção é diferente do meu foco de comprometimento. Porque quando a pessoa já está comprometida, eu ajo de um jeito. E quando ela está sendo encantada, eu ajo de outro. Olha, Eric, quer me culpar? Não me culpa, não. Você, quando namorou a sua esposa, você era uma pessoa diferente do cara casado. E não tem nada de errado. Você era diferente. A sua esposa também era diferente. Por quê? À medida que ela tem um comprometimento, ela pode preocupar com outras coisas que não são tão encantáveis, mas são necessárias para o crescimento. Não são tão bonitas, encantáveis, mas são necessárias. O crescimento não vem do encantamento, ele vem da vida real mesmo, do campo de batalha. E se eu jogar campo de batalha aqui em vocês agora, a chance de vocês que muitos de vocês não vão se encantar. Então, primeiro, é a mesma coisa que se a pessoa soubesse exatamente como é a pessoa depois de casada, alguns não casariam. Nada de errado ou certo com isso. Até porque não é a mesma coisa. Dito tudo isso, o casamento tem suas vantagens e desvantagens. Você quer construir uma coisa de longo prazo, mais duradoura, é difícil de fazer isso sem casar.
né? E quando eu falo casar, não necessariamente só, enfim, morar junto, aquela coisa. Algumas pessoas casam de uma maneira diferente do que é o tradicional. Mas é isso. Então, o conteúdo gratuito, ele não é organizado por natureza. Então, ele não é um conteúdo didático. Até porque ele não pode ser organizado. Como eu não tenho o comprometimento da pessoa do início ao fim, tem que ter um conteúdo que por si só se sustenta aqui. A minha situação. Qualquer pessoa pode cair a qualquer momento. No curso, não. Ele tem começo, meio e fim. Então, eu lido didaticamente de uma maneira diferente. Então, um curso, ele tem começo, meio e fim. Conteúdo gratuito, não. Então, assim, então o curso, naturalmente, ele não vai ser organizado. O conteúdo gratuito, naturalmente, não vai ser organizado. Inclusive, eu desorganizo. Acho que nem eu conseguiria montar ele de volta. Porque eu quero gerar também um pouco de confusão. Eu quero gerar clareza e confusão. Uhum. Eu quero gerar clareza que a pessoa consegue. Eu quero gerar demonstração de amostra. Mas eu quero gerar comprometimento. E para eu gerar um comprometimento, eu preciso gerar um pouco de confusão. Um pouco sustentável de confusão. Porque eu sei que só quando eu gero comprometimento, eu tenho uma chance maior de gerar o resultado. E se a minha intenção é gerar o resultado, com aquilo que eu acredito, para gerar. Então, o conteúdo gratuito é completamente. E o conteúdo gratuito tem faltando peças primordiais. E naturalmente tem peças que eu nunca publico. Absolutamente nunca publico. Então tem parte da receita que eu nunca publico. Para gerar o quê? O comprometimento. Porque eu sei que com o comprometimento eu vou tender a ter mais resultado. Eu acho que eu vou tender a ter mais resultado. O 6 em 7 não vai sair sem comprometimento. Tendencialmente. As exceções existem? Existem. Também tem gente que ganha na cena. E tá tudo bem. E eu sei que tem mais gente que faz 6 em 7 com o meu conteúdo gratuito que tem gente que ganha na cena. Mas eventualmente eu não vou aconselhar você a entender isso. Inclusive é aí que os burrinhos esforçados ganham dos grandes inteligentes. A gente falou do burrinho esforçado numa figura de imagem, uma figura de linguagem. Eu não quero denegrir nenhuma pessoa que é burra, não. Mas eu me considerava um burrinho esforçado na faculdade. O que significa isso? Eu precisava estudar muito para passar. Tinha uns amigos meus que não precisavam estudar para passar. Eles eram muito inteligentes. Eles pegavam rápido, memorizavam rápido, entendiam rápido, muito rápido. Eles eram inteligentes, então não tinha muito esforço. Eu era um burrinho esforçado. Tinha que estudar, e ler. Não entra na minha cabeça tão rápido assim. Só que na faculdade, os inteligentes davam melhor. Te juro por Deus. Nesse mundo, não. Porque na maioria das vezes os inteligentes, o que eu chamo de agora falsos inteligentes, eles acham que eles conseguem sem receita. Eles acham que ele consegue me ouvir e fazer. Quando comparado a um burrinho esforçado que simplesmente segue a receita, sem essa grande inteligência, vou chamar de inteligência no quesito QI, tá? Sem um coeficiente de inteligência mensurável muito grande, ele se rende à receita mais rápido. Eu não sou bom de cozinhar, deixa eu seguir a receita. E aí o que acontece? Quando eu coloco os dois comparativamente sobre minha observação, um demora muito mais tempo do que o outro para fazer o 6 em 7. Então é quando a sua inteligência, muito louco disso tudo, joga contra você. É a sua bênção e a sua penitência. Porque você acha que consegue. E aí você perde energia. E empreendedorismo é um jogo de energia, de eficiência. Não é um jogo não é uma prova. Não é uma prova, né? É eficiência. Não é, cara. Não é igual a prova. É uma prova diferente da prova da escola, né? É uma prova da vida real. Então, quando ele saca isso, acabou. Ele começa a despender energia mais eficientemente e no longo prazo ele chega ao 6 em 7 mais rápido. Porque ele já se rende. Ele se rende. E aí que as pessoas que não estão acostumadas a ter tudo de uma coisa mais gigante, não estão acostumadas a pagar por educação, ela também tem uma ela não viveu a experiência. Ela tende a ser contra ela. Eu acho que a pessoa ser controlada financeiramente é intenso. É muito bom. Mas é a bênção e a penitência dela. Porque não é não gastar dinheiro em nada, é não gastar dinheiro naquilo que não te leva ao seu objetivo. Mas se você tem que direcionar os seus recursos para aquilo que leva ao seu objetivo. E às vezes segurar é ruim. Porque quando você compra um curso desse, você compra tempo, experiência. E quando você consegue a coisa num tempo mais rápido, você tem mais dinheiro. O empreendedor não é aquele que fica só no porto.
ele tem que sair do porto para chegar lá. Não dá para ser 100% louco, né? Arriscado, nem arriscar nada, não adianta. E é isso que define os homens dos meninos nesse jogo. Os menininhos ficam lá no colo da mãe, que quer que seja a mãe dele, na zona de conforto. Mãe no sentido de zona de conforto. Os empreendedores, eles sabem sair do colo da mãe, sabem a hora de sair. É claro que tem hora que a sobrevivência depende do colo da mãe. Sim. Mas eles sabem. E é exercer essa sabedoria que separam os homens dos meninos nesses jogos. As mulheres das menininhas.